Olá, muito boa noite para você. Está no ar o Jornal Terra Viva desta quarta-feira, 25 de janeiro de 2023, feriado na cidade de São Paulo. Veja agora o que é destaque no agronegócio no Brasil e no mundo. Exportações brasileiras de café solúvel alcançam receita recorde em 2022. A arquitetura deste prédio no centro da capital paulista conta um pouco da relação entre São Paulo e a produção cafeeira. Cresce o número de casos de ferrugem asiática no Brasil. Neste mês já houve 67 ocorrências. Durante a agenda internacional, o presidente Lula se encontra com o diretor-geral da FAO e fala sobre combate à insegurança alimentar. E ainda a seca que afeta a Argentina poderá fazer o país reduzir em até 20% as exportações do complexo de soja na safra 22-23. Essas e outras notícias agora no Jornal Terra Viva. E hoje, 25 de janeiro, é aniversário de 469 anos da cidade de São Paulo, uma cidade que cresceu junto com a produção de café. Parte dessa história está nas paredes de um prédio no centro da capital paulista. E é o que a gente vai ver agora na reportagem de Renata Afonso e Rodrigo Correia. No piso, o fruto do café. No alto, a folhagem. Este prédio no centro de São Paulo representa a força da produção cafeeira para a capital paulista no início do século XX. A arquitetura está sempre atrelada a ciclo econômico e história da cidade, né? Os hábitos, os costumes, todos os aspectos culturais estão presos à nossa história do dia a dia. Então, quando você junta toda essa história do ciclo econômico, né, como o café chegou, como isso a sociedade interpreta e estrutura tudo isso para dar atender a esse público, né, é uma coisa única, né? Então, entender como tudo isso se encaixa é sensacional, né? No edifício, que hoje abriga a Sala São Paulo e onde são realizados concertos, funcionava a Estação Sorocabana, ferrovia que transportava principalmente café até o Porto de Santos, no litoral. Esse café ele era retirado das regiões interioranas, essa linha se estendia até o Mato Grosso do Sul, mais ou menos, era uma linha bastante extensa, e eles então iam captando o café do interior, parava aqui na capital por uma questão de administração, aqui era o prédio administrativo da Sorocabana, e seguia para o Porto de Santos. Então São Paulo precisava, as pessoas precisavam passar por São Paulo para fazer esse trâmite, essa logística com o café, era inevitável passar por aqui. Nesta sala, o plantio do café está representado nas colunas. Esse X é um feixe, era o modo como eles amarravam os ramos do café na plantação. Acima existem os brotos e foram feitos como se realmente estivessem nascendo por entre as colunas. E todas as colunas são finalizadas com um ramo de folhagem muito maior e muito mais largas também, que é para simbolizar o café já completamente desenvolvido, desde o nascimento então até aí já para a hora da colheita. Toda a representatividade que eles têm aqui em relação ao grão do café, a folha, a planta, a questão dos fechos do café para escoamento, os vitrais, é muito bonito. Na época dos barões do café, havia muita riqueza, tudo era muito luxuoso, mas havia diferenças no tratamento de quem frequentava a estação de trem. Essa bilheteria, por exemplo, era exclusiva da primeira classe. A da segunda classe ficava em outra sala, era bem mais simples e uma única janela. Eles não se misturavam nem na hora de entrar na Sorocabana, né? Haviam portas separadas. Os vitrais destacam o apelido do café naquela época, Ouro Verde do Brasil, mas também lembram os trabalhadores, e em especial os imigrantes, que contribuíram para a economia cafeeira. No Deus do ferro e do fogo, ele está dentro de uma indústria completamente rodeado por trabalhadores. E é uma indústria aí que está construindo uma parte de uma locomotiva. Então a gente vê efetivamente os trabalhadores contribuindo para a economia cafeeira e para as linhas férreas aqui de São Paulo. É interessante a gente ver como o prédio reflete o papel do café aqui para a cidade de São Paulo e para o Brasil como um todo. Nós temos esses corredores que formam uma espécie aí de antecâmara do som. Dá para você perceber o quanto que era rico, né, o café e como que ergueu São Paulo, né? Eu gosto dessas coisas históricas, descobrir um monte de coisa, vou usar na escola, né?
Tá aí, as informações sobre agendamento das visitas e valores estão no site da Sala São Paulo. O endereço é salasaopaulo.arte.br. E agora, um noticiário internacional. O presidente Lula disse que está aberto a discutir a modernização do Mercosul, atendendo a pedidos do Uruguai, mas indicou que um acordo com a China deve ser feito por todo o bloco, não apenas pelos uruguaios. Quero dizer ao presidente e à imprensa uruguaia Quiero decirle al presidente, así como a la prensa uruguaya, o presidente Lacai são mais que justos. Primeiro, porque o papel de um presidente é defender os interesses do seu país, os interesses da sua economia, os interesses do seu povo. Segundo, porque é justo querer produzir mais e querer vender mais. E por isso é importante se abrir o quanto mais possível para o mundo dos negócios. E quero dizer para o presidente que as ideias de discutir a chamada inovação ou renovação do Mercosul, nós estamos totalmente de acordo. Queremos sentar à mesa, primeiramente com os nossos técnicos, depois com os nossos ministros, finalmente com os presidentes, para que a gente possa renovar aquilo que for necessário renovar. Terceiro, é urgente e necessário que o Mercosul faça o acordo com a União Europeia. Intensificar as discussões com a União Europeia, firmar esse acordo. Com a União Europeia e firmar este acordo. Para que a gente possa discutir apenas um possível acordo China e Mercosul. E eu acho que é possível. Apesar do Brasil ter na China o seu maior parceiro comercial e do Brasil ter um grande superávit com a China, nós queremos sentar enquanto Mercosul e discutir com os nossos amigos chineses um acordo Mercosul-China. E durante esta viagem internacional que Lula faz a países vizinhos, ele se encontrou com o diretor-geral da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o chinês Gu Dongjiu. Os dois discutiram ações de combate e a insegurança alimentar no Brasil e demais países com grandes índices de fome e falaram sobre o fortalecimento da agricultura familiar. Nas redes sociais, Lula agradeceu a oportunidade do encontro e afirmou que a ideia é somar esforços com a entidade para combater a fome no mundo. E a Argentina registra aumento no número de notificações de casos suspeitos de gripe aviária. Ao todo, o Serviço Nacional de Sanidade e Qualidade Agroalimentar do país recebeu 43 notificações. Após levados para análise laboratorial, nenhum caso teve resultado positivo para a doença. Foram 34 amostras suspeitas em dezembro passado e 9 este mês. A Argentina ainda não registrou nenhum caso de gripe aviária. E quase após um ano do pior surto já registrado da doença, os Estados Unidos informaram que 2 ursos foram contaminados. Veterinários acreditam que a infecção se deu após os ursos comerem aves contaminadas. Para conter o avanço do vírus, bandos inteiros de aves precisam ser sacrificados depois de confirmada uma infecção. A atitude já levou ao sacrifício de 58 milhões de aves em 47 estados americanos. E o Brasil está reforçando as barreiras sanitárias contra a gripe aviária. O país, que é um grande produtor e exportador de ovos e carne de frango, está livre da doença. Ele está sempre na mesa do brasileiro. E saem daqui 40% da carne de frango do mundo. Agora, especialistas alertam: há risco de faltar frango e ovos. E os preços podem subir muito. A gripe aviária obrigou os Estados Unidos, no ano passado, a abater 53 milhões de aves. Ela acomete vários países da Europa. O Brasil tem rígido controle e está livre da gripe aviária. Nesse aviário gaúcho, o acesso é restrito. Caminhões passam por desinfecção. Tudo para garantir a saúde. A boa condição sanitária do Brasil deve impulsionar as exportações de ovos em 2023. A Associação Brasileira de Proteína Animal estima uma alta de 10%. A projeção também é positiva para as vendas externas de carne de frango. A expectativa para este ano é de 5.200.000 toneladas, superando em 8,5% o recorde de 2022. Na maior produtora de ovos gaúcha, em Salvador do Sul, são 3 milhões de unidades por dia. Metade é comercializada em pó ou em líquido, para facilitar a exportação. E a meta
é ampliar mercados. Estamos investindo muito nos países aqui da América Latina. Temos outros países do Oriente Médio, Japão. É hora de fortalecer a agropecuária brasileira, sobretudo os serviços de defesa. A ameaça está nas nossas fronteiras. E a seguir, consumidores brasileiros iniciam o ano com queda na confiança. E ainda, exportações brasileiras de café solúvel alcançam receita recorde em 2022. Em instantes, no Jornal Terra Viva. Estamos de volta com o Jornal Terra Viva e os consumidores brasileiros iniciaram o ano com queda na confiança. Em janeiro, o índice de confiança do consumidor caiu 2 pontos, atingindo 86 pontos. A baixa ocorre após uma alta em dezembro. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o resultado reflete o pessimismo em relação aos próximos meses, embora as famílias de menor poder aquisitivo ainda se mantenham otimistas. O índice de situação atual ficou relativamente estável, com leve alta de 0,2 ponto, para 71 pontos em janeiro. Mas o índice de expectativas recuou 3,6 para 96,7 pontos, retornando ao nível abaixo da neutralidade. E as exportações brasileiras de café solúvel alcançaram receita recorde no ano passado, mas como consequência de problemas que afetaram a logística global, entre eles a guerra na Ucrânia, o volume diminuiu. Os dados foram divulgados hoje pela Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel. Os embarques somaram quase 4 milhões de sacas de 60 quilos em 2022, o que representa queda de 9% em comparação com o ano anterior. Já a receita dos embarques foi de aproximadamente 706 milhões de dólares, um aumento de 24,5% em relação a 2021, puxado pela alta dos preços. Entre os maiores importadores estão os Estados Unidos, com compras de 770 mil sacas. Na sequência, a Argentina, com 303 mil sacas. Indonésia, que importou 269 mil, e o Japão, com 188 mil sacas. Já o mercado interno brasileiro consumiu perto de 998 mil sacas no ano passado, 1,5% a mais do que no ano anterior. E a Argentina deve registrar perdas nas exportações do complexo de soja na ordem de 20% na safra 22-23. O percentual equivale a 4 bilhões e meio de dólares quando comparado ao período anterior. O valor foi divulgado em estudo publicado pela Bolsa de Comércio de Rosário, que destaca que a estiagem vai provocar uma área plantada menor do que a planejada inicialmente. A expectativa de processamento de soja vai ser revista, já que era previsto um total de 36 milhões de toneladas. O número atual deve ficar próximo a 35 milhões e 400 mil toneladas. E este é o assunto do AgriTendências de hoje com Silmar César Miller. Olá, Silmar, muito boa noite para você. Você já vem comentando isso nos últimos dias, né? Que impactos essa seca na Argentina pode ter nos mercados e como, né, no Brasil está a situação da safra, que também está sendo afetada com a estiagem no sul do país. Boa noite. Muito boa noite, Línia. Boa noite aos nossos amigos do canal Terra Viva. Olha, as chuvas estão voltando na Argentina, o que é uma boa notícia. A gente torce agora para que elas cheguem também ao sul do Brasil, onde a situação continua muito crítica, porque não tem chovido. E as temperaturas estão lá nas alturas, ou seja, 40 graus ou até acima disso, dependendo da região. Mas as chuvas estão voltando e isso é uma boa notícia. Está dando uma arrefecida aqui nas perdas da safra argentina, que são enormes. Eu diria que esses dados que você divulgou agora podem estar até superestimados ainda, porque as perdas possivelmente são ainda maiores. Como a consequência dos levantamentos que estão começando a ser feitos agora, depois da volta das chuvas. A Argentina ficou muito tempo sem chuvas, com temperaturas muito elevadas, de forma quase generalizada em todo o país. Então, as perdas começaram a se acumular a cada dia que passava, tanto na soja, que são as maiores, mas também no milho. O milho argentino também vai ter uma quebra muito grande esse ano. Então, se fala, por exemplo, no caso da safra de soja, de que a produção pode cair para até 37 milhões de toneladas.
quanto uma expectativa inicial que poderia chegar a 50 ou até 55 milhões de toneladas. Portanto, é um volume muito grande. Caso atinja esse valor mais baixo, que está sendo estimado no mercado, tem algumas estimativas um pouco acima disso, isso significa que a Argentina vai ter muito pouco produto para exportar esse ano. É bom lembrar que a Argentina é a maior exportadora mundial de farelo de soja, também de óleo, ou seja, ela exporta pouca soja em grão. E a gente tem notícia que a Argentina está importando, inclusive, soja brasileira para poder processar internamente com as suas indústrias e poder cumprir compromissos de exportação de farelo e de óleo. A situação está muito complicada. A gente vai ter muito pouco produto para exportar. Isso, de certa forma, significa valorização dos preços do farelo e do óleo no mercado internacional por escassez de produto, e o Brasil possivelmente acaba se beneficiando disso com as suas próprias exportações de farelo, já que o Brasil também é um grande exportador e concorrente da Argentina. Mas o fato é que a situação realmente é muito crítica, a gente vai perder muito dinheiro esse ano com as suas exportações, e a gente torce agora que, pelo menos, as chuvas voltem também ao Brasil, ao sul do Brasil, onde isso ainda não aconteceu. Pois é, verdade, Silmar. Bom, feriado hoje aqui em São Paulo, aniversário da cidade, 469 anos. Como os mercados internacionais fecharam, Silmar? Bom, aqui o feriado de São Paulo aqui acabou prejudicando um pouco o movimento dos mercados financeiros. Mesmo assim, isso não impediu aqui uma oscilação muito forte hoje nos mercados, especialmente em câmbio. O dólar despencou hoje 1,2%, fechou a R$ 5,08. Basicamente por fluxo grande de dólar entrando no país, e isso está assustando os produtores brasileiros, porque está afetando bastante os preços internos, especialmente a soja. A soja caiu hoje no mercado interno, mesmo tendo aumentado o preço lá na Bolsa de Chicago, conforme a gente vai ver a partir de agora. Tudo por causa do câmbio. O dólar está caindo muito por causa, exatamente como eu disse, de entrada de moeda estrangeira em maior fluxo aqui no Brasil. Bom, então, na Bolsa de Chicago, soja subiu hoje, depois de 5 sessões de baixa, alta de 0,7%, trigo também subiu, 0,9%, o milho na contramão caiu um pouco, 0,3%. Na Bolsa de Nova York, destaque para o café arábico, subiu hoje 1,6%, o açúcar também, açúcar teve uma alta de 1,2% e rompeu até, inclusive, o patamar de 20 centavos de dólar por libra-peso, fazia tempo que isso não era alcançado. Por outro lado, aqui tivemos, no caso do algodão, uma alta também de 0,5%, um dia de correção técnica. O que tivemos aqui na contramão foi uma nova queda dos preços do boi gordo aqui na nossa B3, no mercado futuro. Aliás, está acompanhando o mercado físico, não para de cair. A situação está muito complicada, o setor da pecuária bovina de corte, preços não param de cair, não se tem notícias de altas recentemente, e isso acaba refletindo também no mercado futuro, que teve uma nova queda hoje de 0,4% aqui na nossa B3 em São Paulo, Línia. Portanto, esse é o retrato do mercado nesta quarta-feira, meio feriado aqui no Brasil, por conta do feriado de São Paulo, mas os negócios acabaram funcionando. Tá aí, muito obrigada, Silmar, uma ótima noite para você e até amanhã. Boa noite, até amanhã. E hoje, como dissemos, aniversário de São Paulo. Foram realizados vários eventos para celebrar a data. E o agronegócio brasileiro, olha só, fez parte dessa festa. O jornalista Frederico só foi descobrir a relação que São Paulo tinha com o campo quando saiu de um município com alta produção agrícola para viver na capital. Eu precisei sair da minha cidade natal e vir para São Paulo trabalhar com o agro, trabalhar com tecnologia, trabalhar com fomento à tecnologia com os agricultores para redescobrir a relação que a minha cidade tinha com a agricultura. E essa é uma relação que não só a minha cidade tem com a agricultura. O Brasil inteiro tem com a agricultura. O agronegócio brasileiro foi tema de um evento em comemoração ao aniversário de São Paulo. Foram debatidos temas que mostram que o agro tem muita conexão com a cidade. O agro está muito mais próximo da cidade do que nós pensamos. 90% do que nós consumimos nas cidades, de uma maneira ou de outra, vem do agro e vem do solo. Afinal, é no solo que a agricultura começa. Seja nossas fibras, seja a energia dos carros para nos locomovermos, ou seja os alimentos para os nossos netos, pais e avós. A programação de palestras recebeu o nome de Cidade do Futuro e mostrou que o agro está antenado com a inovação, conservação do meio ambiente e tecnologia. A gente entende também o quanto a inovação é importante para que o agro avance e avançou até hoje. Então, obviamente, quando falamos de futuro, nós contaremos cada vez mais com a inovação, que promove uma transformação digital no próprio campo, que promove essa transformação digital que nós estamos vivendo nas cidades. No campo não seria diferente. E isso
conecta diretamente com a sustentabilidade, que é o que nós tanto buscamos para as diversas áreas, não é, do nosso desenvolvimento. O consumidor hoje, tanto da cidade como no campo, quer produtos de características sustentáveis, com rastreabilidade, o que nós chamamos hoje de eco-friendly. E faleceu nesta terça-feira à noite o vice-presidente do Instituto Pensar Agropecuária, Ismael Perina Júnior, líder no setor sucroenergético. Ele foi presidente da Orplana, Organização de Plantadores de Cana da região Centro-Sul, e de várias outras entidades do agro, sempre defensor da sustentabilidade no plantio da cana. Ele tinha 65 anos, morreu na luta contra um câncer, deixa 2 filhos e esposa. A seguir, a previsão do tempo para todo o país e ainda cresce o número de casos de ferrugem asiática no Brasil. Neste mês, já houve 67 ocorrências. Daqui a pouco, no Jornal Terra Viva. De volta com o Jornal Terra Viva, o governo de Mato Grosso alterou a lei que trata sobre a fiscalização do comércio estadual de sementes e mudas. Com isso, na comercialização de sementes de uso doméstico caracterizado pela venda em embalagens de até 10 gramas, o estabelecimento ficará desobrigado de registrar os produtos na Junta Comercial e no INDEA e também na inscrição do Registro Nacional de Sementes e Mudas. E para a gente saber os impactos dessa mudança e o que muda na prática, eu converso agora com o Xisto Bueno. Ele é diretor executivo do Fórum Agro Mato Grosso. Muito boa noite, Xisto. Seja bem-vindo. Muito boa noite, Lilian. É um prazer falar com vocês. E tratar desse tema que é de extrema relevância, sobretudo para o microprodutor, que é no que diz respeito a sementes de uso doméstico. Muito obrigado. Nós que agradecemos para a gente conseguir trazer mais informação para o produtor. Então, eu queria que você começasse falando para a gente sobre justamente essa mudança na lei, né? Na prática, o que ela vai provocar, como todos os elos do setor vêm reagindo a essa mudança. Tá, antes de mais nada, houve um crescendo, uma evolução da norma para poder chegar nisso. Quando a lei que trata de sementes e mudas de Mato Grosso foi criada, ela liberava o vendedor de sementes de uso doméstico de ter o registro na junta comercial. Só que aí o INDEA chamou a atenção da necessidade do registro no Renazem. Aí foi feito uma nova lei para poder desobrigá-lo na lei estadual a ter o registro no Renazem, uma vez que nacionalmente a gente já tinha portarias do Ministério da Agricultura dizendo que não precisava. Foi feita em 2022, então, uma mudança para que ele fosse desobrigado a ter o registro no Renazem. Mas aí teve mais um problema, porque a lei determinava que houvesse o registro no INDEA de cada um desses estabelecimentos. E foi necessário, então, fazer uma nova mudança para desobrigar o vendedor de semente de uso doméstico a ter o registro no INDEA. E por que essa preocupação? A semente de uso doméstico, como você disse, ela é caracterizada pela venda de embalagens de até 10 gramas. São aquelas embalagenzinhas que ficam nas gôndolas do supermercado, para fazer uma expressão popular, né, da vendinha que fica lá na periferia, para fazer basicamente a venda para poder fazer pequenas hortas e coisa e tal. Ficaria muito caro para essas pequenas empresas ficar movimentando o contador, fazendo registro em INDEA, fazendo registro em Renazem. Uma burocracia muito grande. E a multa é uma coisa astronômica. Para você ter uma ideia, se porventura for desobedecida essa questão do registro no INDEA, eu anotei para não esquecer, é tido como infração grave com multa de 116 a 145 UPFs. A UPF em Mato Grosso está R$ 221. Ou seja, aquele pequeno comércio que vende uma sementinha de uso doméstico lá na periferia, lá na gleba, no assentamento, ficaria com a possibilidade de tomar uma multa que varia de R$ 25.727 a R$ 32.159. Muitos desses pequenos comércios, o ano inteiro não ia conseguir fazer um faturamento para poder pagar esse valor com a venda de sementinha de uso doméstico. Então, o deputado Dilmar Dal Bosco entendeu essa necessidade, conversamos com ele, ele apresentou o projeto, defendeu o projeto nas comissões da Assembleia, e o governador do estado foi sensível também a essa situação, né, e sancionou
essa lei para que houvesse a desobrigação de fazer o registro no INDEA, e já era previsto não registro no Renascem, né, e assim a gente teve essa evolução da legislação do Estado. Muito interessante essa explicação, porque traz mais celeridade, transparência e tranquilidade também, né, para todos os elos, e acaba barateando também o custo de produção aí de todo o setor, né, Xisto? Sem dúvida. E o que acontece, sobretudo, é que essas pequenos comércios, que são o principal revendedor da semente de uso doméstico, pode fazer a venda agora. Eles estavam todos fazendo de maneira ilegal, por conta da falta desses registros todos, uma burocracia gigante, para poder vender uma semente que é certificada, uma sementinha para a dona de casa fazer a horta dela, né, para poder fazer essas pequenas hortas e coisa e tal. E para o setor isso foi muito bom, né, sobretudo o setor de semente de uso doméstico. A gente recebeu o pedido diretamente deles, estava impactando grandemente as vendas, porque as pequenas revendas não queriam mais fazer por conta do medo da multa, né, o que significava para ele um grande prejuízo na revenda e no negócio deles. E para o grande produtor isso não significa nada, não impacta o negócio deles, não tem nenhum reflexo. Isso é mesmo uma preocupação com as pequenas hortas e coisa e tal. Então, sobretudo a gente que fala muitas vezes em segurança alimentar, a possibilidade de as pessoas poderem ter suas pequenas hortas é uma coisa fantástica. E essa lei veio com esse sentido, para poder facilitar essas pessoas. Muito bem. E aí, para a gente finalizar a conversa, eu queria saber das expectativas agora, né? Você disse que a lei já foi sancionada, na prática ela já está sendo, então, válida, todos estão sabendo disso. Como está sendo feita essa comunicação também? A comunicação foi feita direta com a Aprosmate, que é a Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, e também com a Associação Nacional dos Produtores de Sementes de Uso Doméstico. Veio de lá para cá essa demanda para o Fórum Agro, fizemos todo esse intercâmbio junto com a Assembleia, com o governo do Estado, foi amplamente divulgado na mídia local, né, e quero acreditar que agora facilite a vida deles todos. Muito bem, a gente tentando colaborar aqui um pouco também com vocês. Xisto, obrigada pelas Muito obrigado. informações. Uma ótima noite para você e até a próxima. Prazer estar com vocês. Até a próxima. Estou à disposição. Obrigada. Bom, mudando de assunto agora, de acordo com dados do consórcio anti-ferrugem, o número de casos de ferrugem asiática nas lavouras de soja no país cresceu em janeiro e já superou as ocorrências registradas em dezembro. São 67 pontos com ocorrência da doença neste mês, bem acima dos 20 casos do mês passado. Neste momento, o número de ocorrências é maior no Paraná, com 47 de dezembro até agora, seguido pelo Mato Grosso do Sul, com 13, e São Paulo, com 12. Segundo a Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul, o clima quente e úmido favorece o surgimento da ferrugem asiática nas plantas. E por falar em clima, vamos saber como é que fica a previsão do tempo para todo o país nesta quinta-feira. Quem conta pra gente é Stephanie Toso. Nesta quinta-feira, instabilidades ainda associadas ao calor e à umidade provocam chuva em grande parte do país. Só que o ar seco se expande um pouco mais pelos estados do Paraná e São Paulo. Vai ser um dia com bastante sol e tempo firme na região da capital paulista, pelo interior do estado e também na maior parte do estado paranaense. Em Curitiba, ainda tem previsão de pancadas isoladas, mas sem grandes temporais. Agora, destaque para o retorno da chuva novamente ao estado gaúcho. Essas instabilidades associadas à circulação de ventos provocam chuva forte em boa parte do Rio Grande do Sul. São pancadas isoladas, mas não se descarta eventual queda de granizo. Agora, a chuva é persistente e volumosa, ainda entre o norte do Espírito Santo e também do estado de Minas Gerais, com acumulados muito elevados. Essa mesma condição persiste no Distrito Federal e a chuva avança mais pelo Tocantins e também pelo estado do Pará. O risco de temporais segue alto durante toda a quinta-feira. Agora, bastante sol e calor em Salvador, sem previsão de chuva. E tempo firme ainda no estado de Roraima. A temperatura máxima em São Paulo chega a 29 graus, calor de 35 graus em Porto Alegre e máxima de 33 graus em Campo Grande. Já ao longo dos próximos dias e pelo menos até o comecinho do mês de fevereiro, a chuva segue concentrada sobre grande parte do país, com destaque entre Minas e o estado de Goiás. As atividades em campo podem ser paralisadas neste momento.
Pelo menos até o dia 3 de fevereiro, tem o destaque para o retorno da chuva também à região sul do país. Nesse fim de semana, tem aproximação de frente fria, o potencial para tempestades, queda de granizo aumenta muito, principalmente no estado gaúcho. E boa parte das áreas produtoras da região devem ficar em alerta. E olha, tá chegando, o canal Terra Viva transmite nesta sexta-feira, dia 27 de janeiro, a BQM Awards, uma premiação considerada o Oscar do cavalo quarto de milha, a mais importante premiação da raça do ano. São 14 anos de tradição que estarão em destaque na programação aqui do canal Terra Viva, das 8h30 da noite até meia-noite, na TV e no YouTube. E entre os melhores chocolates do mundo está um produzido no Pará. O chocolate branco 100% paraense com recheio de cupuaçu, fruta típica da Amazônia, foi premiado pela Academia de Chocolate de Londres, referência em chocolates finos, viu? A produção é artesanal e conquistou o paladar dos jurados. Dá vontade, né? É isso aí, muito obrigada pela audiência, companhia. Obrigado por estarmos juntos mais uma vez aqui no Jornal Terra Viva. Uma ótima noite para você. Fique com a gente na programação do canal Terra Viva. Até amanhã.